gente! Tá procurando um game no seu smartphone para passar o tempo em partidas rápidas, sem se preocupar em vencer os outros jogadores e que não precisam de uma conexão de internet para se divertir? Então, dá uma olhadinha nessa lista que eu fiz. No vídeo de hoje, vou te mostrar 10 games para Android e iOS que são super divertidos e fáceis de jogar no seu smartphone. Vamos ver quais são? Mas antes de começar, você já se inscreveu no meu canal? Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre tecnologia e eu te ajudo a escolher melhor os produtos com meus conteúdos. O primeiro game dessa lista é o Stack, que você pode baixar rapidinho no seu Android ou iOS de graça. Ele é muito fácil de jogar, gente, e tem gráficos super bonitos. Olha só, a única coisa que você precisa fazer no game é empilhar blocos para criar a maior torre possível e acumular pontos. Quando um bloco aparece, você só precisa tocar na tela e encaixar ele perfeitamente em cima do último bloco. Mas olha só, se você errar o encaixe, a parte que fica de fora é cortada e seus blocos vão ficando cada vez menores. Tinha que ter uma pegadinha, né? Quanto menor seu bloco fica, mais difícil é de encaixar ele na base. E quando ele fica super pequeno e você não consegue colocar ele em cima do último bloco da torre, a partida acaba. Mas como essa é a única mecânica do jogo, você só precisa prestar atenção na velocidade dos blocos para encaixar eles. Não tem inimigos, não tem itens, equipamentos ou qualquer outra coisa. É só empilhar os bloquinhos e fazer pontos. Ah, e não é só o bloco que você diminui quando você erra, viu? Quanto mais blocos você empilha, mais rápido o jogo fica. Mas não precisa ter pressa. Se você achar que vai errar, é só esperar, porque o bloco vai e volta na tela, até que você acerte o tempo certo, encaixe o bloco, e aí é só construir sua torre cada vez mais alto. E se você é um pouquinho mais competitivo, o Stack também tem desafios bem legais que você pode completar enquanto joga. Essas missões são baseadas nos pontos, como marcar 70 pontos em uma mesma partida, por exemplo. O próximo game da lista é o Jetpack Joyride, um jogo de ação para Android e iOS que você controla um personagem com uma mochila jato e até um dragão mecânico para ir o mais longe que conseguir no mapa. Vamos ver? Olha só como o game é super simples. Você só precisa apertar a tela para pular ou segurar para usar a sua mochila jato. Só que quanto mais você avança no game, mais difícil ele fica, porque aparecem obstáculos, mísseis e até raios laser que você precisa evitar. Se algum deles te acertar, você perde na hora. O principal objetivo do jogo é coletar as moedas para comprar novas roupas e veículos para o seu personagem e tentar ir o mais longe que você conseguir. E ele ainda tem alguns desafios para você ganhar mais pontos durante as partidas. Mas o mais legal são os veículos do jogo, que aparecem quando você pega uma caixinha especial. Você pode pilotar uma moto, uma armadura que pula, um passarinho mecânico e até um dragão. Demais, né? Ah, mas não pensa que ele é facinho de jogar, tá? Quanto mais longe você vai, mais obstáculos aparecem para tentar te derrubar. Agora vou falar no Bouncy Hills, que também é sobre pular, mas com galinhas. Olha só, o estilo dele é super parecido com o do game anterior, mas no Bouncy Hills você precisa equilibrar a sua galinha em uma descida e pular por obstáculos e pegar algumas moedas. Mas aí tem um problema. Se você encostar em uma parede ou outro objeto, o personagem se despedaça e você precisa tentar de novo até conseguir chegar no final do mapa. Esse game para smartphones ainda tem outros detalhes muito incríveis. No Bouncy Hills, você pode usar suas moedas para comprar galinhas diferentes e dá uma olhada. Tem uma galinha vestida de Batman. Já pensou em controlar um cubo de gelatina que precisa fugir de uma gosma para não se afogar? Esse é o Jelly Jump, game gratuito para Android e iOS. Ele também é bem fácil de jogar. Tudo o que você precisa fazer é acertar o tempo que a sua gelatina precisa pular para subir para o andar de cima das plataformas. É só apertar na tela que ela pula automaticamente, viu? Essas plataformas abrem e fecham em tempos diferentes. Umas são mais rápidas e outras um pouquinho mais devagar. Mas você precisa ter muita atenção na hora de pular, senão você fica preso e perde a partida.
Toda vez que você chega numa plataforma nova, você ganha um ponto e esse é o grande objetivo do game, ganhar mais pontos. Tentar ir o mais longe possível e pegar as gotinhas de gelatina, que você pode usar para ganhar impulso no começo das partidas ou mudar o formato da sua gelatina. Tem o cubo, uma ovelha e muitos outros formatos super legais que deixam o game ainda mais divertido de jogar. O Jelly Jump ainda tem um modo bem diferente que você pode jogar sozinho ou com um amigo. Ele funciona assim. Ao invés de só uma gelatina na tela, você controla duas ao mesmo tempo. A gelatina da esquerda pula quando você toca no lado esquerdo da tela do smartphone e a da direita quando você toca no lado direito. Fácil, né? Esse modo é ótimo para jogar com um amigo que está do seu lado. Mas se você achar o modo normal muito fácil, pode tentar controlar as duas gelatinas sozinho e ver até onde você consegue chegar. E olha os gráficos do Jelly Jump, gente! Os formatos não são cheios de detalhes, mas o mais legal é que quanto mais você joga, mais as cores do cenário e da sua gelatina mudam. Se você gosta de desafios e imagens super bonitas, dá uma olhada no Polysphere. Mas antes, me fala nos comentários qual jogo não pode ficar de fora do seu smartphone. O Polysphere é um game de quebra-cabeças que pode parecer super complexo, mas quando você pega o jeito, ele fica ainda mais legal. Cada fase é uma imagem diferente que aparece recortada, e você só precisa mexer a tela para os lados, para cima e para baixo, e juntar todos os pedacinhos. Quando todos os pedaços se juntam, você descobre qual é a imagem de cada fase. No começo de cada fase, parece que nada faz sentido, né? Mas olha só como as imagens são lindas. Toda a arte dos gráficos do game são poligonais, como se cada traço fosse um formato geométrico. Como cada fase é uma imagem diferente, os desenvolvedores do game colocaram artes super diferentes. Tem até referência de filmes de super-heróis e muito mais. O Polysphere é gratuito para testes durante 3 dias. Depois, se você gostar muito, pode fazer uma assinatura semanal, que te dá novos desafios todo dia. Se você quiser instalar no seu Android, vai precisar de 35 megas de espaço. No iOS, você precisa de um pouquinho mais, são 261 megas. Vamos ver o próximo game da lista? Se você adora palavras cruzadas, dá uma olhadinha no quebra-cabeças Palavras Cruzadas. Já deu pra gente entender sobre o que esse game é, né? As partidas começam com algumas letras dentro de um círculo embaixo de blocos vazios de palavras cruzadas, que você precisa descobrir quais são. Aí é só conectar uma letra na outra para formar uma palavra e adivinhar quais são as palavras escondidas. Se você achar muito difícil descobrir uma das palavras dos blocos, é só apertar um botão para mudar a perspectiva de letras e embaralhá-las. Ah, e você não precisa de todas as letras para formar as palavras, tá? Vamos seguir com mais alguns games super desafiadores? O próximo da lista é o 2048, um jogo que mexe com matemática, estratégia e muita atenção. Esse jogo faz muito sucesso e você já deve ter visto ele por aí, né? Ele começa com 14 blocos vazios e 2 blocos com números. Você precisa mover os blocos e combinar números iguais. 2 com 2 para formar o número 4, ou 4 com 4 para formar o número 16 e por aí vai. Até que você chegue no número que é o nome do game, 2048. O problema é que você não move um número só. Toda vez que faz um movimento, todos os quadrados com números também se mexem. Pode parecer super simples, mas na hora que você não consegue mais combinar números, a partida acaba e a sua pontuação mais alta fica marcada no game. Ah, e você não precisa ser um grande gênio da matemática para jogar. Ele é muito mais um game de lógica e estratégia do que de matemática. E por falar no tabuleiro, o game ainda tem modos de jogos diferentes para você se desafiar ainda mais. O modo clássico é o 4x4, ou seja, 16 blocos no total. Mas ele ainda tem um modo menor, com 9 blocos, outro maior com 25 blocos, outro com 36 blocos e um muito grande, que tem 64 blocos para você jogar.
O próximo game cheio de desafios é o Perguntados, um jogo incrível sobre perguntas e respostas que vai testar seu conhecimento nos mais diferentes temas. No Perguntados, você desafia outros jogadores em rodadas de perguntas e respostas sobre história, esportes, ciência, arte, entretenimento e geografia. As partidas funcionam assim. Quando você desafia alguém, você precisa girar uma roleta para cair em algum dos temas que eu comentei. Se você acerta as respostas, você continua girando a roleta e passa pelos temas que sobraram. Se você acertar todas as respostas, o jogo passa para o seu adversário, se ele também acertar todas as respostas. O jogo vai mostrar quem respondeu mais rápido e vai contar essa pessoa como a vencedora. Mas se você erra uma resposta no meio do jogo, o desafio vai para o seu adversário e você precisa esperar ele errar ou acertar tudo e te vencer, viu? Mas isso não quer dizer que você vai ter que ficar esperando. Mesmo com esse jogo ainda acontecendo, você pode desafiar outras pessoas em outras partidas. Além desse modo de jogo, você pode disputar partidas diferentes em modos incríveis. O Perguntados é totalmente gratuito para Android e iOS e com certeza vai te desafiar muito quando você jogar. Quer instalar no seu Android? Então é só ter 32 MB de espaço livres. Já no iPhone, esse número é um pouco maior. Você vai precisar de 437 MB. Quer um jogo um pouco mais acelerado? Então vem comigo que eu vou falar sobre o Helix Jump. Nesse game você não controla um quadrado, uma gelatina ou uma galinha. No Helix Jump você controla uma torre inteira. Olha só, no começo das partidas uma bolinha fica quicando em uma plataforma de uma torre e pode parecer estranho, mas você precisa girar a torre e abrir caminho para que a bola chegue até certo ponto da torre. Ou seja, você tem que fazer a bolinha atravessar a torre toda e chegar numa base que vai te levar para a próxima fase. Fácil, né? Só que tem um problema. Alguns pedacinhos dessas bases que aparecem em vermelho estouram a bolinha e você perde a partida. E tem uma coisa muito legal que acontece se você consegue deixar a bolinha cair livremente por bastante tempo. Ela ganha velocidade e destrói a base que ela atingir em seguida. Isso te dá um pouco mais de tempo para planejar seu próximo movimento. Os gráficos do jogo são super simples, mas todo o foco fica em como você joga ele, né? Sem falar que você pode usar seus pontos para comprar bolinhas diferentes e deixar o jogo ainda mais divertido. Quer jogar o Helix Jump? Então anota aí, se você tem um Android, precisa ter 61 MB de armazenamento, tá? Mas se você tem um iPhone, tem que ter 310 MB livres. Vamos pro último game dessa lista? Para fechar, vou falar sobre um clássico dos games para smartphones, o Fruit Ninja. Já ouviu falar dele? Como o nome já diz, você é um ninja que precisa fatiar frutas que aparecem na tela para fazer pontos. Para fatiar as frutas, é só arrastar seu dedo como se eles fossem lâminas super afiadas. Mas toma cuidado, tá? Quanto mais frutas você consegue cortar, mais aparecem na tela. E aí aparecem algumas bombas. Se você cortar 3 bombas ou errar 3 frutas, a partida acaba. Lógico, né? Fazer uma bomba. Quanto mais você consegue ficar na partida, mais frutas e bombas aparecem. E a tela fica cada vez mais cheia de objetos para você cortar. Ou não, né? Mas esse é só o modo clássico do jogo. Se você quiser, ainda pode jogar contra outros jogadores e até treinar sem se preocupar com pontuações. Ah, e ele ainda tem eventos super legais com modos especiais. Se você começar o jogo, esses modos ficam bloqueados até você atingir certos níveis no game, viu? Mas é só jogar aos poucos que você consegue desbloquear todos eles rapidinho. Como o game é super simples e não tem gráficos pesados, você consegue jogar sem problemas em smartphones mais simples. Para os jogadores de Android, é só ter 80 MB de espaço no armazenamento do smartphone. No iPhone, são 155 MB. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.